galera, agora é oficial, Pablo Verratti não é mais jogador do Vasco, o Cerro Porteño fez o anúncio de maneira oficial. O Pirata assina contrato válido por 3 temporadas com a equipe paraguaia e deixa o Vasco. Após a partida contra o Maricá, o jogador comunicou ao Vasco de que queria aceitar a proposta do clube paraguaio e o Vasco não se opôs a liberar o jogador. Não tenho nenhuma informação de quantia paga para tirar o jogador do Vasco, creio que não deve ser pago nada, mas a questão de gratidão aí mesmo o Verratti e deixar ele sair para um outro clube do que o Vasco querer ganhar alguma coisa. Um atleta que vai fazer 38 anos de idade agora em 2026. E o Cerro Porteño, para as condições de um clube paraguaio, está fazendo do Verratti uma grande estrela, porque o esforço financeiro que eles estão fazendo para levar para o Verratti não se costuma fazer lá. Ele vai ganhar um salário similar ao que ele ganha no Vasco por 3 temporadas, ainda tem metas no contrato de gols feitos, classificações para Libertadores e etc. Tá bom? Eu vou desenrolar isso aqui e vou deixar a minha opinião final sobre a saída do Pablo Verratti. Antes, deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Quiser comprar camisas antigas do Vascão da Gama, chama a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. Eu sempre deixo na descrição do vídeo aqui o link para vocês. Você também pode vender sua camisa ou agasalho. Manda uma mensagem para a gente lá que a gente analisa. Dito isso, vamos agora mergulhar de cabeça na situação aí do Verratti. Primeiro tá passando para vocês aí na tela o anúncio oficial do Cerro Porteño. O Vasco, até o momento que eu tô gravando, não fez nenhum comunicado, vídeo, não sabemos se o Verratti vai ter jogo de despedida, entre aspas, né? Se ele vai entrar em campo contra o Nova Iguaçu domingo, acho que não é nem positivo, vai que ele se lesiona aí no jogo e aí o negócio acaba melando. Acho que é possível dele ir em São Januário, antes do jogo começar, dar uma volta olímpica, o Vasco, de repente, né, fazer alguma coisa no telão, alguma homenagem para ele, até porque eu acredito que ele vai preparar mudanças, essas coisas com calma, e deve estar indo para o Paraguai em definitivo, lá para segunda, terça-feira. Então o que eu acho mais provável é ele ir em São Januário no jogo contra o Nova Iguaçu antes da partida, talvez depois da partida também, dar uma volta olímpica, de repente pegar um microfone, falar alguma coisa com a torcida, algo nesse sentido, é o que eu imagino. Mas ir a campo correndo risco de uma lesão e melar o negócio, acho que isso não vai rolar, beleza? Aí agora, galera, eu queria dividir em 2 momentos aqui. Primeiro, falar um pouco sobre a gratidão ao Verratti. O Verratti é um jogador importante para o Vasco nos últimos anos. Foram 2 anos e meio vestindo a nossa camisa. Artilheiro da Copa do Brasil de 24, artilheiro do Carioca de 25, artilheiro do Brasil em 2025. Nos ajudou muito na luta contra o rebaixamento em 23. A galera aí que ficava pelando o saco do Payet, porque o Payet salvou o Vasco. Não, o Payet não salvou nada. Ele contribuiu com 2 gols, assim como o Serginho, assim como o Rossi deu várias assistências. Foram contribuições pequenas. Quem contribuiu mesmo, pro Vasco ficar na Série A foi o Léo Jardim, foi o Verratti, o próprio Paulinho Paula. Então esses jogadores foram decisivos ali pro Vasco ficar na Série A de 2023. Beleza? Esse sim foi muito importante. 24, o Vasco chegou à semifinal da Copa do Brasil com o Verratti fazendo gol em todas as fases. O Ryan foi expulso de maneira tola contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e parecia que a coisa ia pro brejo. O Vasco se segurou no segundo tempo e ele acha um gol de cabeça que leva para os pênaltis. A gente elimina o CAP nos pênaltis e vai à semifinal contra o Atlético Paranaense. Chegamos a abrir o placar em São Januário de pênalti e estávamos quase indo para os pênaltis ali, tomamos o gol do Hulk, e então ele foi muito importante. Só que, em correlação a números, foram deixa eu pegar o número correto aqui, 143 jogos e 60 gols marcados, além de 6 assistências. São números bem bons. Só que, galera, a situação do Verratti é um caso meio atípico. Eu acho que vocês têm que tentar entender um pouco as coisas aqui para não tacar pedra nem para um lado e nem para o outro. Eu acho que o Vasco fez bem em liberar o Verratti, vide o cenário, e eu acho que o Verratti fez bem em aceitar a proposta do Cerro Porteño. Eu acho que foi bom para todo mundo, foi bom para ele, foi bom para o Cerro. Por Cerro a gente vai saber com o tempo, pode ser que ele chegue lá e dê nada.
Ele já vinha numa queda no Vasco, pode ser que o Cerro se agarre, entre aspas, numa bomba, né? Num jogador que talvez não vai entregar mais tanto, mas com vencimentos enormes, contrato longo. É um risco muito grande que o Cerro está correndo, dando esse contrato de 3 anos para o Verratti pela idade dele. Se ele tivesse 30 anos, 31, 28, era outra conversa. Mas, de fato, a idade dele preocupa, é uma idade avançada, tá bom? E aí, eu queria dividir agora aqui em 2 momentos. Primeiro, queria falar a situação do ponto de vista do Verratti e, na sequência, eu vou falar a situação do ponto de vista do Vasco. Antes, rapidinho, lembrar vocês que a Golcase é a nossa patrocinadora aqui no canal Futebolaço. Quer comprar produtos oficiais e licenciados do Vascão? Vai lá na Golcase, ó. Os copos térmicos lindos, você pode personalizar, 470 ml. Use o meu cupom GOVASCO, você ainda ganha um desconto. Você pode ir no link do QR Code, no QR Code no link da descrição. Você também tem nossas garrafas modelo Philip Pro de 750 ml, a nossa garrafa mais barata de entrada, modelo Urban de 500 ml, além de vários outros produtos. Capinha de celular, comprou uma, segunda sai de graça. Nós temos também nossas famosas garrafas de modelo Fresh de 650 ml e de 950 ml, além do nosso copão Life aí de 1 litro 120 com tampa e canudo, beleza? Golcase, parceiro do canal Futebolaço. Use o QR Code para cair no site deles ou venha no link e não esqueça de usar o cupom para garantir aí o seu desconto. Lembrando, galera, compras acima de R$200, você parcela em 3 vezes sem juros. E não é só futebol, tem Stranger Things, tem Naruto, tem DC, tem Marvel, você tem também lá dentro linha religiosa, Ayrton Senna, NBA, tem muita coisa legal. Com certeza alguma coisa vai te agradar. Dito isso, vamos agora falar a situação do ponto de vista do Verratti. Tá? O Verratti, e eu acho legítimo, talvez eu e você no lugar dele faríamos exatamente a mesma coisa. O Verratti é um jogador que não ficou rico com futebol. Ele tá ganhando um bom dinheiro agora no Vasco, mas vamos lembrar, galera, que a expectativa de um ser humano, né, quem minimamente se cuida, se não tiver um acidente, alguma coisa que fuja da normalidade, você vai viver até os seus 70, 60 e pouco, 80, alguns chegam até a façanha dos 100 anos de idade. O Verratti não tem uma carreira ainda para se aposentar e viver com uma grande grana pro resto da vida. Ele tem que sim se preocupar com os familiares dele. E vamos dar uma olhada na carreira do Verratti. O Verratti era um jogador de uma carreira, entre aspas, medíocre, até chegar no Belgrano, que é um clube médio ali da Argentina. Ele chega no Belgrano na 2ª divisão, ascende a primeira, é artilheiro do Campeonato Argentino e vem pro Vasco. Então vamos aqui. O Verratti começou a carreira dele na base do Villa San Carlos, acredito eu que de repente você nem conhece. Ele passou no Rangers do Chile, aí ele jogou no Ferro da Argentina, depois ele passou pelo Ginásio da Argentina, ele era jogador do Rangers do Chile, né? Ele ficou sendo emprestado. Aí do Ginásio ele foi pro Colón, do Colón ele voltou pro Ginásio, aí do Ginásio ele foi pro Boca Unidos, não é o Boca Juniors não, tá? É o Boca Unidos. Do Boca Unidos ele foi para o Instituto. Do Instituto, em julho de 19, ele chega ao Belgrano. Custo zero, de graça, ele chega ao Belgrano. O Verratti é de 88. Ele chega, deixa eu só confirmar aqui o ano exato. O Verratti é de 88. O Verratti chega ao Belgrano ele chega ao Belgrano em julho de 19 com 31 anos de idade. Acredito eu que no Belgrano ali ele ganha um salário um pouquinho melhor na 2ª divisão. O Verratti jogou 4ª divisão argentina, 3ª divisão argentina. Aí ele é artilheiro da Série B, o Belgrano sobe, ele é artilheiro da Série A e vem ao Vasco. Aí ele chega no Vasco como uma aposta, um jogador de 35 para 36 anos de idade, já no meio da temporada. Pô, cara, a gente vai apostar num jogador que o maior clube da carreira foi o Belgrano, jogou a 4ª divisão, 3ª divisão, jogador de 35 para 36 anos, apesar de ter sido artilheiro da Argentina, ele veio como uma aposta. Então o salário do Verratti não era essas Coca-Cola toda quando ele chegou. Ele rendeu, tinha um contrato ali até dezembro de 25, ele rendeu e muito. E aí, chegou em janeiro, vem a história do Grêmio. Começa o Verratti. Ah, tô com proposta do Grêmio, aquela coisa toda, força uma barra daqui e dali, o Vasco pimba. Então melhorou o contrato do Verratti. A gente não sabe ao certo para quanto, estendeu o contrato dele,
até 25, com opção automático de renovar esse contrato sozinho para 26, se ele batesse algumas metas. O Verratti ficou satisfeito, jogou 24, foi bem de novo. Aí acaba o ano, de 24 para 25, começa aquela perturbação do Fluminense. Ele nega até a morte que o empresário não ofereceu para o Fluminense, mas foi oferecido. Ficou aquela pressão. Pedrinho recém-chegado ao clube, aquela confusão toda, o Vasco sem referências. O Verratti, artilheiro, um dos artilheiros do Brasil, ganhou um peso ainda maior no Vasco depois do 24. Os salários no Brasil estão coisa de maluco. E aí o Verratti apertou o Vasco, quero ganhar mais. Aí começa aquela pressão de, Verratti pro Fluminense, não sei o que ia dar uma merdelê danada se o Verratti deixa o Vasco e vai pro Fluminense. E aí o que acontece? O Verratti vai, força uma barra dentro do Vasco e faz o Vasco pagar ele um salário de 900 mil reais. Com ele já tendo seus 36, completando 37 anos de idade no final do ano e automaticamente fazendo um contrato direto até dezembro de 26. Não tinha mais cláusula. Agora o contrato era direto até dezembro de 26, quando ele teria 38 anos de idade. Na época, quem é inscrito antigo meu do canal, eu falei, olha, o Vasco tá nessa situação de pôr do Verratti apertando, botando o pé no pescoço. Eu tenho lá minhas dúvidas se vale a pena renovar o contrato do Verratti por esses valores. Só que tem uma galera que é emocionada, que bota às vezes jogador acima do clube, porque gosta do jogador, porque o jogador tem que ficar de qualquer jeito, porque paga não sei quanto pra cabeça de bagre. Não, tem que fazer. Acabou sendo um tiro no pé do Verratti no que tange a continuar no Vasco. Ele começa 25 bem, estadual, primeiras fases de Copa do Brasil, fase de grupo de Sul-Americana, e tá ele marretando os gols dele. O Carille com aquele jogo feio dele jogando bola na área igual o Rafael Paiva, e ele se beneficiando daquele jogo feio do Vasco, fazendo os golzinhos dele de cabeça. Só que, quando chega o Fernando Diniz, tudo muda. O Vasco constrói jogo, é um time que joga de maneira mais bonita, né? Tem carinho pela bola, não fica jogando bola na área de qualquer jeito. O Diniz fez o possível e o impossível para o Verratti render. Ele jogou de maio, que foi quando o Diniz chegou, até outubro, mais ou menos ali. Início de outubro, final de setembro, ele era titular. Já uma parcela da torcida, pelo amor de Deus, tira o Verratti, porque o Verratti estava quebrando a bola. E o Diniz insistiu. Quem lembra do jogo que acho que é o Paulinho, o Tietê lesiona? A primeira substituição dele é empurrar o Verratti, acho que é contra o Corinthians. Ele puxa o Nuno para jogar de segundo volante, abre ainda mais o time, o Verratti o Corinthians mete 3 cocos no Vasco. Ele desespera de botar o Verratti, porque ele ficou suspenso, vem o jogo do Santos, o Vasco mete 6-0, aí vem o jogo do Juventude, o jogo do Juventude, ele entrou, ficou no banco, acho que ele ficou no banco esse jogo, eu não vou lembrar direito. Aí o jogo do Corinthians ele já entra de novo e as coisas acabam não acontecendo. O sistema do Diniz só escancarou o que de uma certa forma a gente já meio que sabia. Pode puxar na tua memória, mesmo em 23 e 24, as poucas vezes que a bola chegava no pé do Verratti, o Verratti se embananava todo com a bola. Eu lembro de um lance contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, esse mesmo jogo, que ele salva o Vasco com um gol de cabeça com o Rayan expulso e o Léo Jardim pega o pênalti do Canóbio. Vê se você consegue refrescar na sua memória uma bola na lateral. O Verratti está com a bola sozinho, ele vai tentar proteger, ele sai se embananando, ele cai sentado no chão. Ele cai no chão, não consegue proteger a bola. É um lance assim, meu Deus, constrangedor. Então, o Verratti tinha suas limitações. Só que ele, no jogo aéreo, o cara era um dos melhores cabeceadores, não é do Brasil, não, é do mundo. É bizarro que esse cara cabeceia. Só que também é o natural, ano após ano ele vai envelhecendo, ele vai perdendo força. 2 problemas aconteceram. O Verratti ficou meio manjado, a galera já sabia mais ou menos como marcar o Verratti, o melhor dele. E outra, que ele já não tem a mesma força. O Verratti já em 25 já não era mais tão letal no jogo aéreo como ele era temporadas para trás. Se você for olhar, ele estava fazendo até mais gol de pênalti com o pé do que de cabeça. Apesar de ter feito
seu último gol com a camisa do Vasco de cabeça contra o Fluminense. Então, qual foi a situação? Quando vira 26, o Verratti, galera, vai fazer 38. Se ele já teve essa queda em 25, a tendência é que ele tenha uma queda maior em 26. Sendo que ele tem um salário alto. Só que a gente tem que dar a César o que é de César e botar as coisas nos seus devidos lugares. Como assim, Dieguinho? O Vasco não botou o Verratti à venda, o Vasco não pediu o Verratti para procurar clube, o Vasco tá na dele. O Vasco não tinha o Verratti como um jogador inegociável, tanto é que liberou. Mas o Vasco contava com o Verratti. O que o Verratti talvez não contava, e o que parte da torcida talvez não goste, é o fato do Vasco não brigar pelo Verratti. Veja bem, por que o Verratti está saindo do Vasco? Ele, Verratti, recebeu uma proposta de 3 anos até os seus 40 anos de idade, para ganhar pouca coisa a menos do que ele ganha no Vasco. E ele achou melhor deixar o Vasco para ir para lá. A única possibilidade do Verratti ficar no Vasco era o Vasco chegar e falar assim: Verratti, beleza, eu cubro a proposta do Cerro. Mesmo não te garantindo titularidade, fica aqui. Aí eu te pergunto, você daria mais 2 anos de contrato pro Verratti até os 40 para ele ganhar aí 700, 800 mil reais por mês para ser reserva? A realidade é essa. O Verratti está trocando o Vasco por causa de dinheiro, por causa de projeção profissional financeira, não é nem esportiva. E ele não tá errado, tá? Eu não tô condenando ele. Um jogador que jogou em Ranger do Chile, Vila São Carlos, Ferro, Ginásia, Colón, Boca Unidos, Instituto, Belgrano, até os 31 anos de idade, esse cara não ficou rico. Uma coisa é o Coutinho chegar uma proposta de 3 anos dele para voltar para a Arábia e aí falar: cara, não vou não. Eu até reduzo meu salário para ficar no Vasco aqui. O Coutinho é rico, graças a Deus. Vários jogadores que passaram no Vasco. O Souza tem a vida dele resolvida, o Alex Teixeira, né, o Maxi Lopes, quando veio pro Vasco já em final de carreira. Esses caras podem bater o pé por algum motivo e falar: não, cara, vou ficar aqui por sentimento. O Verratti entregou o que tinha para entregar, foi muito importante, mas se vocês analisarem friamente, todo ano ele estava sempre se preocupando com dinheiro. Acaba 23 para 24, que era aumento. 24 para 25, que era outro aumento. Já com 36 para 37 anos, tendo uma idade alta e querendo aumentar o vencimento dele. O Vasco, tá bom, Verratti, toma aí mais um aumento e contrata até 26. E o que acabou acontecendo? O Verratti, com a idade que ele tem, com o salário que ele tem e com o que ele passou a entregar no segundo semestre, o custo-benefício é ruim. O custo-benefício do 25 inteiro é bom. 27 gols, artilheiro do Brasil é bom. Mas o custo do segundo semestre dele já não é bom. E aí, o que o Vasco faz? É isso mesmo que você quer? Você vai querer um contrato até os 40 anos de idade ganhando isso? Cara, eu não vou te dar isso. Então, se você acha que é melhor para você garantir esse dinheiro até os teus 40 anos de idade, vai com Deus. Então, antes de alguém vir aqui tacar pedra no Vasco, também não é para tacar pedra no Verratti e chamar o cara de mercenário, não. Não é você que paga as contas dele, não é você que paga os boletos dele e não é você que vai garantir a aposentadoria dele. Então vamos também respeitar o jogador. Só que vamos contar a história da maneira certa. O Verratti está indo para o Paraguai pensando no pé de meia em fazer dinheiro e ter uma aposentadoria bacana. E tá tudo bem. Então, não temos que tacar pedra no Vasco de ter liberado o Verratti e também não devemos tacar pedra no Verratti porque ele ter optado em largar o Vasco por causa de dinheiro. Porque ele não tem uma carreira normal. Ele começou a ganhar um dinheirinho de 31 anos de idade para frente. Beleza? E eu acredito que o que ele ganhou no Vasco não dá para ele aposentar e viver disso com um grande salário. Ele pode fazer um investimento aqui a colar e ter um salarinho ok ali para a velhice dele. Tudo bem? Então parabéns aí ao Verratti pelo novo contrato, vou enxergar dessa maneira, que Deus te abençoe, que você seja muito feliz no Paraguai, tomara que vire um símbolo do Cerro, que é um grande clube, é um clube que briga para ser campeão paraguaio, é um clube que joga Libertadores com frequência, esportivamente até pensando por esse lado, ele vai até brigar por coisas maiores
com relação a títulos no Cerro do que no Vasco. Apesar do Vasco ser muito maior que o Cerro e o Campeonato Brasileiro ter muito mais visibilidade do que o Paraguai. Tá bom? Então ele pode, inclusive, terminar a carreira dele com 3 clubes legais. Ser uma referência no Paraguai, uma referência no Brasil e tem lá o Belgrano, que ele é muito querido. Tá bom? Então o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu queria dar a minha opinião. Então eu vejo sim como positiva a saída do Verratti. E outra, o Vasco tem que aprender a fechar ciclos. O Tiquinho era o Tiquinho, tinha a música da locutora, ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem, raiando meu bem, Tiquinho Soares é... E meu amigo, o salário dele era alto, ele já teve uma queda ali de 24 para 25, o Botafogo liberou ele pro Santos e trouxe o Igor Jesus. O Gabigol, quando o negócio começou a desandar, o Flamengo vai com Deus. E já tinha o Pedro no elenco, ficou com o Pedro. Então acho que o problema não é o Verratti sair. Acho que ele fez bem o ciclo dele e pode vir a ser um problema daqui a pouco pelo salário barro que ele entrega. O negócio é a reposição. Se o Brenner chegar aqui, assumir a 9 e arrebentar, porra, foi ótimo. Tiramos o melhor do Verratti, no bom sentido, agora temos um outro jogador mais jovem. E é assim. O Roberto Dinamite parou, o Edmundo parou, o Romário parou, o Juninho Pernambucano parou e o Vasco seguiu. Tinha uma choradeira danada aí com o Paê foi embora, o Coutinho tá. E se o Coutinho parar também, a gente tem o Nuno hoje pra jogar ali, vai ter outro daqui a pouco, e a vida segue. Então a gente tem que saber abrir e fechar ciclos. Olha o Everton no Palmeiras, campeão de tudo, 12 títulos. O Palmeiras contratou o Carlos Miguel, ele é um jogador já de 30 e poucos anos. O Grêmio ofereceu um salário extraordinário para ele ser titular. O Palmeiras falou, Everton, vai com Deus, irmão, seja feliz lá. E é isso. O Botafogo tem uma canção que eu acho muito bacana e devia ser mantra para a cabeça de todos os torcedores do Brasil, não importa o clube. Os jogadores vão e vêm, mas você nunca está só. Tua torcida te quer bem, não te abandona na pior. Aí daí pra lá eles começam a falar de coisas do Botafogo, né? Esse resumo desse início da música aqui deixa claro, cara, que quem ama o clube é a gente, não que os jogadores não tenham carinho. Os jogadores vão passar, quem fica é a gente. Quem fica é o clube, que é até a gente, né? Os clubes, o Vasco tem mais de 120 anos. A gente não vive tudo isso. A tendência é que eu e você daqui a pouco passa dessa para uma melhor e o Vasco vai continuar. Então acho que é por aí, tá? Gratidão, acho que ele é apaixonado pelo Vasco. A nossa torcida tem muito carinho por ele. Uma parcela talvez menor, a galera mais nova, talvez tenha até nele um ídolo, porque não viu muita coisa no Vasco. E aí já é pessoal de cada um, não é meu. Mas acho que no final das contas foi uma história muito bonita, foi uma história bem legal e eu acho que encerra num bom momento. O Verratti sai em alta, poderia jogar um 26 no banco, ele já deu o chilique alguns jogos saindo substituído, jogando coisa no vestiário, vai que ele não lida tão bem com isso, pô, tive proposta grande pra ir no começo do ano, não me liberaram, agora tô aqui no banco. O Verratti, ele é bocudo, quando bota o microfone na boca dele, se ele tiver que falar alguma coisa, ele fala. Então, de repente, cara, ele sai bem, por cima, com a torcida feliz com ele, e tudo bem, tá bom? Então é isso, o vídeo tá grande, mas o Verratti merece um vídeo desse tamanho só pra falar dele, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas. Mas enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não tem problema de discordar, só tem um mínimo de educação aí. Valeu? Tamo junto.